Olá pessoal, se você chegou aqui até esse vídeo é porque você já notou, já capturou que a inteligência artificial está revolucionando a indústria da construção civil. Mas o que eu quero contar para você é o que a inteligência artificial especificamente está impactando na arquitetura, no processo criativo, no processo de desenvolvimento de projetos executivos e as oportunidades de vantagens competitivas que você pode aprender e entender saindo de um oceano vermelho de oportunidades e mergulhando no oceano azul de oportunidades. Então imagine se aplicando as mais avançadas tecnologias no seu processo de trabalho, pessoal. Aprender sobre inteligência artificial e tecnologias emergentes, como impressão 3D, realidade virtual, digitalização de obras, é tão importante como já foi importante um dia você sair da prancheta, você ir para o AutoCAD, você deixar o AutoCAD e implementar também a modelagem 3D. Como foi há 20 anos aprender a mandar um e-mail, sair do aparelho de fax. Isso eu estou dizendo para você aí que tem mais tempo de mercado. E para você que é arquiteto, que é estudante, que está começando o teu escritório agora, precisa sair da era pré-digital, da habilidade única e específica da produção manual. Obviamente, essa é a essência do arquiteto. Né? Essa é a beleza e a sensibilidade, que é o desenvolvimento do traço, a criação do croquis, a ideação do projeto. E isso não precisa ser abandonado para você passar por uma transformação digital, para que você entenda que ser relevante nesse mundo, nesse mercado acelerado de 2023, nesse século 21, você precisa ter muito mais habilidades para poder potencializar suas áreas de atuação, ou seja, uma caixa de ferramentas de trabalho, né, mais completa, onde você pode usar muitos artifícios, muitas ferramentas para criar e desenvolver projetos, e inclusive para expandir o seu escritório ou para não atuar só no modelo clássico de projetos de arquitetura e poder ser um artesão digital, por exemplo, desenvolver design, ser um artista digital. Enfim, você tem um oceano azul aí de oportunidades para explorar, e eu vou mostrar inclusive para vocês um dado que é extremamente importante, e isso é decisivo para que você entenda por que deve fazer um curso de inteligência artificial. O CAL, né, aplicou um censo em 2021 para entender o comportamento do arquiteto no mercado. E eu vou mostrar isso para vocês aqui, o censo do CAL 2021. Então acompanha aqui comigo, pessoal. Isso aqui é um dado extremamente relevante, tá? Eu costumo dizer que a arquitetura é uma profissão enraizada no passado. Eu repito isso várias vezes, e ao mesmo tempo construindo o futuro. É missão do arquiteto pensar a cidade do futuro, pensar a residência, a moradia, o entreter, né, como você circula. Tudo é missão do arquiteto. O planejamento urbano, né? O design de interiores, como as pessoas habitam, né? O espaço interno, né? Como é que você vive, como é que você entretém lá dentro e como é que você faz a concepção da arquitetura. Só que tudo isso vem caindo em uma massiva desvalorização. Ou seja, no final do dia, e não importa qual é o padrão de cliente que você atende, qual é o estilo que você tem, qual é o segmento que você está inserido ou segmentos, se você está no varejo, se você está na arquitetura residencial, se você está no projeto da indústria, se você está praticando design, no final do dia, e infelizmente, estamos todos concorrendo no mercado que é um oceano vermelho de oportunidades, onde o diferencial, muitas vezes, na tomada de decisão final do cliente, é o preço. E não podemos, né, ficar de braços cruzados, acreditando que você que tem paixão pela arquitetura, que tem acessibilidade, que tem a aptidão natural de produzir arte, de criar projetos, de impactar na vida das pessoas, de realizar sonhos, no final do dia esteja concorrendo pelo menor preço. Afinal de contas, o arquiteto tem a sua principal habilidade, é a criatividade. Então precisamos ser criativos para entender que existe um oceano azul de oportunidades, existem mercados que não foram inexplorados. Então vamos olhar os dados do CAL aqui primeiro, vamos iniciar aqui, ó. 79% dos arquitetos acreditam que a desvalorização é um obstáculo, ou seja, não sentem-se valorizados pelo mercado, pelo cliente, pela indústria, pelo varejo. Está todo mundo aí, como eu falei, não importa qual é o padrão, qual é o nível, qual é o estilo, mas grande maioria ou 79% dos arquitetos acreditam na desvalorização profissional. Como é que a gente muda isso? Essa é a reflexão que eu deixo para você com esse slide aqui. Outros 64% pretendem fazer um outro curso superior. Então imagina, pessoal, 64% dos arquitetos
pretendem fazer um outro curso superior, e sabemos que dentro desse dado, a grande parte dos escritórios tem a sua produção, né, aplicada a desenvolvimento de empreendimentos imobiliários de menor porte, ou seja, está fazendo design de interiores, está projetando um consultório, um escritório de advocacia, ou enfim, são trabalhos de menor escala, né? Então aí eu trago um outro dado para vocês aqui, ó. 87% dos arquitetos acreditam, né, haverem áreas inexploradas pela profissão. Então, eu compactuo com isso, vejo isso de uma forma assim, extremamente real, que sim, existem outras áreas inexploradas pela arquitetura e sempre existiram essas áreas. Na verdade, inclusive, ao longo do tempo, nós fomos deixando algumas áreas que no passado nós atuávamos e não atuamos mais. Deixamos de ser produtores, uma locomotiva de desenvolvimento, por exemplo, da indústria, e passamos apenas ao papel de consumidor, ou seja, o arquiteto desenvolve muito pouco produto, muito pouco design, está pensando só na concepção da obra e o resto só vai ali na prateleira da indústria e compra e coloca lá dentro, né? Então esse é um exemplo de área inexplorada na arquitetura. Mas o que eu quero dizer para vocês é isso: o impacto da inteligência artificial e tecnologias emergentes é o que dá as habilidades naturais do arquiteto, né? A potencialização dessas habilidades, né? E você poder desenvolver novas áreas de atuação, ampliar o seu repertório tecnológico, fazendo com que você possa visualizar essas novas áreas e realmente montar um novo pacote de serviço. Então imagina que você tem uma prateleira aí no teu escritório, ou você está saindo da universidade e você tem lá produto A, projeto de varejo, produto B, projeto de residência, produto C, design de interiores, produto E, né, projeto para indústria. Então você imagina que você desenvolve tudo isso a partir do quê? Levantamento manual de obra, projeto executivo de arquitetura, desenhado o quê? Em CAD, Revit, BIM, modelado em 3D. É isso. Mas do outro lado, a revolução e a transformação digital da construção civil e a transformação digital urgente que o arquiteto precisa fazer na sua carreira, fazendo com que haja uma mudança de mindset. Mindset é um modelo mental, pessoal. Então imagina que nós fomos formatados dentro de um mindset fixo, onde a prateleira com produto A, B, C e D é o que o arquiteto faz, e não é isso. Precisamos fazer uma mudança para um mindset evolutivo, onde novas oportunidades, um novo modelo mental. E isso não quer dizer, essa mudança de fixo para evolutivo não quer dizer que você tenha que abandonar, né, a essência e a sensibilidade da profissão. Afinal de contas, a paixão pela arquitetura vem pela sua habilidade e a sua sensibilidade pela arte. Então, quando você pensa em arte e você pensa em tecnologia, você acaba criando um bloqueio. É como se essa tela de vidro que você tem aqui, um aparelho tecnológico, um computador, um laptop, né, ou um aparelho de celular, e você tem uma tela de vidro, e isso tem um bloqueio. Não, a arte não penetra isso de forma alguma, né? Inclusive, né, o conceito de artesanato digital é justamente trazer algo, né, do manual para o digital e para o físico. Então você tem um complemento de habilidades aí para se desenvolver. E é isso que eu quero contar para vocês nesse curso de inteligência artificial para arquitetos de forma profunda. Então lá você vai aprender o quê? O que é inteligência artificial? Ok? O que são algoritmos, o que é deep learning, o que é machine learning, o que são redes neurais, o que é um neurônio artificial, como as máquinas aprendem, né? Como a inteligência artificial aprende, e principalmente a inteligência artificial, ela pensa. A inteligência artificial, ela vai tirar conclusões próprias. O que é feito por inteligência artificial não é compreendido como arte, não é compreendido como algo que foi desenvolvido por humano? Não, de forma nenhuma. Afinal de contas, a inteligência artificial só funciona a partir do dado, a partir de um prompt. Eu vou contar para vocês lá o que é um prompt, como criar um prompt. Tá? O que é um prompt? Vamos imaginar que você está utilizando o seu Google aí. Você vai no Google e você faz uma pergunta. O que é arquitetura digital? Quando você usa inteligência artificial e você vai aprender a interagir, ChatGPT,
né? Inteligência artificial, Bard, que é a inteligência artificial do Google, o Microsoft Bing, que é a parceria entre a Microsoft e a OpenAI, que é a empresa que fundou, né? que o Elon Musk foi um dos fundadores, que é a inteligência artificial do ChatGPT. Então você imagina aí que o ChatGPT tem 1,36 bilhões de parâmetros, o Bard tem 136 bilhões de parâmetros. Por quê? Porque o Google é responsável por 94% das pesquisas feitas no mercado, 94, 96%, ou seja, é a principal rede, a principal ferramenta de pesquisa. E o que é a pesquisa, pessoal? A pesquisa se transforma num dado. Toda vez que você vai lá e faz uma pergunta, toda vez que você interage com aquilo, você lança um dado. Então nós humanos nunca fomos bons com dados, ou seja, quando você não é capaz de interagir com a inteligência artificial, você só pode contar com a sua própria opinião. Quando você é capaz de interagir com a inteligência artificial, você é capaz de compartilhar o seu processo criativo e executivo com mais de 136 bilhões de parâmetros. E aí eu pergunto para você, como é que fica a relevância de um profissional no mercado, alguém que entende, que soube capturar que a inteligência artificial e as tecnologias emergentes, como impressão 3D, realidade virtual, digitalização de obras e essa convergência dessas tecnologias tem a capacidade de te dar vantagens competitivas, explorando novas áreas dentro da indústria da construção civil e dentro da arquitetura. E não sou eu que estou dizendo isso para você, esse é um dado efetivo do CAL 2021. 87% dos arquitetos acreditam que existem áreas inexploradas na arquitetura. Então, se você está aí desmotivado, pretende fazer um outro curso superior para abandonar a arquitetura porque está mergulhado no oceano vermelho de oportunidades, porque sente-se impactado pela falta de valorização profissional, como o CAL aponta aqui, 79% dos arquitetos acreditam estar desvalorizados e a desvalorização é um obstáculo profissional. Então você precisa olhar para a tecnologia emergente, você precisa olhar para a inteligência artificial e como ela está impactando efetivamente e revolucionando a arquitetura, tá? Então esse curso aqui, ele trata, não é só sobre uma coisa muito figurativa, temas do tipo, poxa, vou te ensinar a mexer numa ferramenta de inteligência artificial, como é que você transforma uma foto numa imagem, como é que você transforma um croquis, né, num render em poucos segundos, como é que você cria um design generativo. Não é só isso, pessoal, eu não estou aqui só para aplicar para vocês técnicas de inteligência artificial, tá? No ano de 2023, agora nesse momento em que esse vídeo está sendo gravado, foi reconhecido pela Bienal de Arquitetura de Veneza no painel Notáveis em Inovação. Por quê? Porque apliquei técnicas de inteligência artificial, utilizei algumas plataformas para desenvolver projetos e por isso fui convidado a participar da exposição Venice Design Week de Veneza no painel Notáveis e Inovação como arquiteturas imagináveis, ou seja, efetivamente o processo criativo, pessoal, aplicando tecnologias emergentes, pode potenciar suas habilidades naturais e te tirar desse oceano vermelho de oportunidades, fazendo com que você possa navegar no oceano azul de oportunidades, ampliando o seu repertório tecnológico, te dando uma caixa de ferramentas muito maior e para que você possa ampliar a sua área de atuação. Então, o principal propósito desse curso, Inteligência Artificial para Arquitetos, é atuar efetivamente na valorização profissional do arquiteto e de forma nenhuma tirar a essência e a sensibilidade dessa profissão tão bonita que encanta e que impacta na vida das pessoas. Então vamos pensar comigo aqui, quero explorar novas áreas, quero ter novas habilidades, quero entender sobre inteligência artificial. E eu posso dizer para você, saber a inteligência artificial é tão importante quanto um dia já foi importante saber mandar um e-mail, como um dia já foi importante deixar o desenho da prancheta e começar a desenhar na era digital, começar a desenhar em AutoCAD, assim como foi importante não só desenhar no AutoCAD, mas entender que a modelagem no 3D também era importante e que o pacote de serviço é feito através de projeto 2D, projeto 3D e agora a necessidade, ou seja, esse momento, a nova geração de arquitetos precisa ter um repertório tecnológico muito maior para continuar sendo relevante nesse mercado. E eu vou dar um outro dado para vocês aqui, que é o da Semesp.
A Semesp é o sindicato dos mantenedores dos cursos superiores no estado de São Paulo. Então, o Semesp realizou um relatório apontando que os cursos de arquitetura e urbanismo e engenharia civil tendem a desaparecer até 2030. Eu, particularmente, não acredito na extinção dos cursos. Você que é arquiteto, você que é designer, está me vendo aqui, assim como eu, tem paixão pela profissão e sabe que o arquiteto é um elemento essencial na sociedade. Afinal de contas, é missão do arquiteto desenvolver os projetos de cidade, bairros, loteamentos, praças, como é que você se comporta, como é que você se locomove, qual é a mobilidade urbana, como é que eu habito, né? Como é que eu moro, como é que eu faço compras, como é que eu me entretenho, como é que eu faço lazer. É missão do arquiteto pensar a cidade, né? E a casa onde a gente mora, a escola onde a gente estuda é uma extensão da cidade. Então a gente não pode imaginar que essa figura, que esse elemento do arquiteto, que esse elemento do engenheiro, a complementação das duas profissões podem desaparecer até 2030. Não acredito nisso. Mas eu acredito completamente, tá? Absolutamente na reformulação desses cursos, num curso que tem um formato muito mais empreendedor e menos mercadológico, né? Onde você tem a capacidade e habilidade de produzir, ou seja, que seja um reflexo, né, da sua criatividade e que você possa criar e produzir produtos de forma solo, sem ficar preso no filtro da indústria, sem ficar preso no mercado onde você está lá enquadrado, né, encaixado num determinado modelo de profissional, onde junto com você tem mais um monte de outros profissionais naquela prateleira onde você tem lá projeto A, projeto B, projeto C, projeto D, segmento A, segmento B, segmento C, e é só isso? Não. Então vamos imaginar que, aqui comigo, que a inteligência artificial, a realidade virtual, a impressão 3D, a digitalização de obra e tecnologias emergentes, a tudo isso são ferramentas parceiras da arquitetura, não são ameaças. Então eu vejo muitas vezes em grupos de arquitetos ou em redes sociais os arquitetos combatendo efetivamente a inteligência artificial. Então a inteligência artificial, ela não pensa, pessoal, ela não vai desenvolver um projeto, ela não vai fazer um projeto executivo para você, ela não vai executar um edifício para você, mas ela vai encurtar todo esse processo de desenvolvimento do projeto. Ela encurta o processo de execução de obra, ela deixa isso mais eficiente, ela otimiza prazo, ela otimiza custo e ela te dá a habilidade de não ficar só na prateleira da indústria, ou seja, eu deixo de ser um criador de produto para ser somente um consumidor da indústria. Eu só compro na indústria, eu não produzo nada, então não tenho a capacidade de desenvolver uma luminária, um sofá, uma mesa, uma cadeira, ou personalizar o meu projeto de acordo com as minhas ideias. Por quê? Porque eu estou lá encaixadinho num formato que a indústria nos moldou, que o ensino nos moldou. Então vamos pensar, tecnologias emergentes, inteligência artificial não está só impactando a arquitetura, está impactando está impactando, né, e revolucionando a indústria da construção civil. Então estamos passando por uma total e completa transformação digital. E é isso que eu quero que você capture aqui nesse vídeo. Transformação digital, pessoal. Então transformação digital não é abandono de essência e sensibilidade da arquitetura. Transformação digital é você imaginar que você está deixando para trás a era pré-digital da arquitetura. Então olha esse slide aqui, ó. Isso aqui é um escritório de arquitetura na década de 40 e 50. Depois você tem uma outra imagem aí que são um escritório de arquitetura, né? Um departamento de desenvolvimento de projeto na década de 70. E acima sou eu. E não me apresentei. Eu sou Ronaldo Mangabeira, autor de mais de 1.800 projetos. E fui convidado pela Bienal de Arquitetura de Veneza no painel Notáveis em Inovação a expor obras digitais criadas em inteligência artificial e em tecnologias e ferramentas emergentes que estão revolucionando a arquitetura. E esse sou eu aí nessa imagem na década de 90, que podemos considerar que é a última década pré-digital da arquitetura, onde essencialmente a principal habilidade que você precisava ter era o desenho à mão livre, a ideação, né? A criatividade em cima do papel manteiga, e depois toda a produção de um escritório de arquitetura efetivamente era desenvolvido como desenho técnico na prancheta. Então vamos imaginar aqui que hoje você que está aí, talvez num modelo muito mais tradicional, continua desenvolvendo projetos dessa forma. Não tem nenhum problema continuar desenvolvendo projetos na prancheta. Essa é a essência da profissão. Mas o produto final que você precisa oferecer não é esse. Então você precisa expandir essa habilidade de pesquisa com inteligência artificial, de prototipagem de ideia, de desenvolvimento de ideia e de criação de produtos. Então isso é deixar
a era pré-digital para trás, deixa lá a década de 90. Então vamos imaginar hoje, inclusive, as universidades aí estão formatadas muitas vezes, né, no ensino totalmente baseado lá na década de 60, né, pior ainda, ou seja, né, estão pensando aí só em desenvolver projetos aí de concreto armado, né, basicamente, usando muita madeira. Então a gente está numa área onde o ESG, o impacto ambiental, né, é essencial, a governança ambiental é essencial. Então essas habilidades, né, são habilidades que nos trazem, né, para uma era digital, onde o impacto no meio ambiente, o impacto na vida das pessoas, o encurtamento de processo é fundamental, otimizando custos, né, e inovando, ou seja, inovando, impactando, né, e encantando as pessoas com uma arquitetura preparada para o século XXI. Uma arquitetura onde você possa usar uma cultura data-driven. O que é isso? Cultura data-driven é onde você tem uma capacidade de analisar dados para tomar uma decisão, para fazer uma previsão da sua decisão na hora de desenvolver o projeto. Vamos imaginar aqui comigo como estão se comportando os incorporadores, os construtores, os investidores, né? O incorporador quer tomar uma decisão, vou implantar um empreendimento imobiliário em determinada área, em determinado terreno. Como é que ele toma essa decisão? Ele toma essa decisão em alguns estudos de metro quadrado, vocação da região, mas tudo isso é embasado praticamente na opinião de uma rede de profissionais. Agora vamos imaginar que você tem uma rede de profissionais aí que você pode contar que são 1, 2, 3, 4 profissionais. Onde a inteligência artificial agora tem 136 bilhões de parâmetros. Ou seja, você pode consultar a inteligência artificial para fazer essa previsão de dados para que você tome uma decisão mais assertiva. Então, como é que você pode disputar o mercado como arquiteto com um outro profissional que tem essa capacidade profissional de oferecer esse serviço para um empreendedor, para um incorporador, onde você vai otimizar custo, onde você vai otimizar processo e onde você vai trazer mais assertividade na tomada de decisão. Esse é o impacto da inteligência artificial. Então, quando você vê por aí nas redes sociais, muita gente apresentando a inteligência artificial só como um trocadilho de imagem, transformo isso naquilo, renderizo isso naquilo, mudo isso, consigo construir imagem. Esse curso de inteligência artificial é embasado em o que é inteligência artificial, o que são algoritmos, como as redes aprendem, o que são redes neurais, o que é Deep Learning, o que é Machine Learning, qual é o impacto da cultura data-driven num escritório de arquitetura, numa empresa hoje. Então, como é que eu junto tudo isso? Como é que eu aplico a inteligência artificial efetivamente dentro de um projeto que eu estou desenvolvendo? Como é que eu faço com que o meu escritório tenha mais relevância e vantagem competitiva diante de um mercado onde, recapitulando, não importa o padrão, não importa o segmento, não importa quanto tempo de carreira que você tem. Se você não tem hoje um repertório tecnológico ampliado, onde a sua oferta impacta diretamente na tomada de decisão e no investimento no empreendimento, você perdeu a sua relevância. Então, qual é a sua diferença hoje entre quem já capturou essa vantagem competitiva e entre você que não entendeu nada disso? E é isso que eu quero mostrar para vocês nesse curso de inteligência artificial para arquiteto. É potencializar a sua capacidade, a sua habilidade natural como arquiteto, aplicando ciência, aplicando tecnologia de ponta, potencializando essas habilidades e podendo formatar novos pacotes de negócio. É um novo modelo de negócio para o mercado da construção civil. E é isso que está revolucionando a arquitetura. E essa revolução, pessoal, é capturada através de uma ferramenta extremamente poderosa, que é o radar de sinais. Como é que funciona essa ferramenta? Então imagina que dentro desse radar, você está parado e você não vai ao encontro do futuro, é o futuro que vem ao seu encontro. Ou seja, são as tecnologias, são os movimentos que vêm ao seu encontro, ao impactando em você. E qual é esse impacto? Como é que você captura isso? Então você acompanha comigo nesse radar de sinais, o futuro do trabalho da arquitetura, o arquiteto está parado aqui e o que vem de encontro? Inteligência artificial, realidade mista, realidade virtual, realidade aumentada, escaneamento 3D, digitalização de obras. Então você imagina que a impressão 3D é o poder e a capacidade de prototipar suas ideias, transformando o seu escritório num escritório capaz de ser um artesão digital. Ou seja, eu não preciso consumir exatamente o que está na prateleira da indústria. Eu posso criar produtos, eu posso prototipar, eu posso testar e eu posso produzir. Eu posso trabalhar com o fundamento da Web3. O que é a Web3? Imagina que a Web 1 era um site estático lá em 1999,
1996, onde a sua interatividade com ele era no máximo comprar um livro da Amazon. A partir de 2006, 2008 surgem as redes sociais. A partir das redes sociais você começa a interagir com a rede. Então tudo que você faz, o que eu compro, o que eu como, o que eu visto, o que eu uso, para onde eu vou, tudo isso se transforma num dado. Então a rede começou a ficar inteligente e a aprender e sugerir o que você deseja com base no que você colocou de informação dentro da rede. Quando passamos da pandemia, né, todo mundo foi para o mercado digital, porque estava tudo fechado, lockdown, ou seja, o volume de dados aplicados na rede ficaram essencialmente muito maiores, a tecnologia acelerou, capacidade de upload, download, então a Web3 é uma gama de serviços, ou seja, é a nova internet, pessoal. Então isso está totalmente dentro da evolução, isso é capturado dentro da arquitetura também. O escaneamento 3D, então você imagina que você faz aí levantamento de obra manual, né? Você vai lá na obra, desenha a obra toda, depois vai lá com a trena, mede tudo, volta para o escritório, digitaliza esse desenho feito à mão, perde a assertividade, não consegue capturar ângulo de parede, espessura, estrutura, aí você tem tantas horas de levantamento à mão, tantas horas de desenho 2D, depois tantas horas de desenho 3D, modelagem, para poder modelar isso, e só depois você começa a pensar no seu projeto. Quanto custa isso? Olha o tamanho do processo. Imagina que você pode capturar, né, a digitalização de um espaço de forma imediata, natural, ou seja, transformando aquela obra num modelo digital, com assertividade. Depois você tem a revolução dos drones, pessoal. Então eu trouxe esse radar de sinal que é para você poder capturar e entender o que é a revolução, o que é a transformação digital na indústria da construção civil e o que isso impacta diretamente na arquitetura. E é por isso que eu quero que você faça esse curso aqui de inteligência artificial para arquitetos. Ok? O futuro do trabalho, o futuro da arquitetura a um clique de você. Inscreva-se aqui agora, te vejo lá no curso.